Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro das Primeiras Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 27, que diz assim: São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com seus oficiais que serviam o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Auita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era chefe deles. O seu turno estava em cargo de seu filho Amizadab. O quarto, para o quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também seu turno havia 24.000. O quinto capitão, para o quinto mês, era Samute, Israelita. Também seu turno havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, era Ira, filho de Iques, Tecoíta. Também seu turno havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, era Elis, o Pelonita. Dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, era Sibecai, o Russatita. Dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. O nono, para o nono mês, era Abiezer, o Anatotita. Dos Benjamitas, também em seu turno havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, era Maarai, o Netofatita. Dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. O décimo primeiro, para o décimo primeiro mês, era Benaia, o Piratonita. Dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. O décimo segundo, para o décimo segundo mês, era Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Rabsabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jorão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que por causa desse censo veio grande ira sobre Israel. Por isso o número não foi registrado na história do rei de Davi. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Simei, o Ramatita, cuidava das vinhas. Porém, Zabdi, o Siftimita, cuidava do que entrava nas vinhas para as adegas. Baal-Hanã, o Gederita, cuidava dos olivais e sicômeros que havia em Cefelá. Porém, Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que passava em Saron. Porém, Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obil, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronita, cuidava das jumentas.
Jazis, o agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Racomone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. Aitofel sucederam Joiada, filho de Benade, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para exaltar e glorificar o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra, que mais uma vez nos mostra toda a ordem, toda a organização e o nome dos valentes de Davi. Homens sábios e que obedeciam ao rei Davi. Que nós possamos ser arrolados no exército do Senhor e ter os nossos nomes também como destaques de homens valentes e fiéis e obedientes ao Senhor. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, suplicando ao Senhor que trabalhe em nós, de maneira que nós possamos desenvolver uma vida de piedade, de devoção, de obediência, de fidelidade e de submissão ao Senhor a cada dia. Dá-nos fome e sede da tua palavra, que a tua palavra esteja sobre a nossa mente, o nosso coração, dia e noite, que possamos ler, meditar, estudar, amar a tua palavra com toda a nossa força e nela buscarmos conhecer todo o desígnio de Deus, tendo cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Clamamos pelos nossos lares, pelas nossas casas, para que haja paz, amor, perdão, reconciliação, que haja salvação em nosso meio. Que o Senhor trabalhe em nós, trabalhe através de nós e apesar de nós. Clamamos pelos enfermos, que o Senhor traga cura, traga restauração, que o Senhor dê vitória a cada um deles, abençoe os que estão em tratamentos, aqueles que vão passar por cirurgia, aqueles que estão já se submetendo a diversos procedimentos, que a tua boa mão os acompanhe, trazendo força, vigor, ânimo, esperança, e que o Senhor cure, que o Senhor também se revele a cada um deles como o Salvador. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, para que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, trazendo paz, harmonia, alegria, conforto e consolo. O Senhor se revele a cada um deles como um Pai amoroso e cuidador. Que haja salvação também neste meio. Clamamos, Senhor, pela tua igreja. Renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, revigora a tua igreja. Dá entendimento para cada um que a igreja é do Senhor Jesus. Que a igreja pertence ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E que nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Que o Senhor assim nos abençoe, nos guie e nos dirija, conforme a tua boa vontade. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.